Cara, dá pra acreditar no Mr. Blonde? Isso foi a coisa mais insana que eu já vi. Por que o Joe contrataria alguém assim? Mr. Blonde, de Michael Madsen, é a destilação mais pura do arquétipo do assassino psicopata na obra de Quentin Tarantino. Ele não é o líder, não é o cérebro e nem o mais falante, mas é o único que todos temem. Enquanto a equipe grita, sangra ou morre, Mr. Blonde sorri, curte o silêncio e acende um cigarro enquanto tudo queima ao redor. Ele é o único personagem que leva o tom do filme além do realismo cru para algo mais mítico e monstruoso. Um mito que Tarantino revisitava em filmes posteriores, tentando capturar aquele raio em uma garrafa novamente. Disse para não mexerem no alarme, mas mexeram. Se eles não tivessem feito o que eu disse para não fazer, eles ainda estariam vivos. Lançado em 1992, o filme de estreia de Quentin Tarantino, Cães de Aluguel, inverteu o tradicional filme de assalto. Tarantino, ao enfrentar limitações orçamentárias e não filmar o assalto, faz os personagens relembrar o crime após tudo dar errado para tentar entender o ocorrido. Isso rapidamente estabelece uma voz narrativa, tanto para o filme quanto para os personagens, porque não estamos apenas vendo como eles reagem à trama, mas também como reagem uns aos outros. Em uma das aberturas mais famosas do cinema independente, o grupo de criminosos toma café em uma lanchonete antes do assalto fracassado. É uma forma rápida de apresentar os personagens, onde conhecemos aqueles que estão organizando o roubo, os Cabots, e a gangue de desconhecidos que receberam nomes falsos. O analítico Sr. Marrom, o pacificador Sr. Branco, o dedo duro Sr. Laranja, o veterano Sr. Azul, o do contra Sr. Rosa e o psicopata Sr. Loiro, vivido por Michael Madsen. No início, ele é apenas um homem de terno preto tomando café, fazendo piadas sobre música pop e a ética de dar gorjeta e fala pouco. Ele ouve, fuma, mas quando o Sr. Branco não devolve o livro de Joe Cabot, ele recorre ao Sr. Loiro. Ei, mudei de ideia. Atira nesse filho da... Além de ser um dos prenúncios nessa cena, Sr. Loiro é quem você chama para fazer um trabalho sujo. Quando o assalto falha e os sobreviventes recuam ao armazém, vemos o verdadeiro Sr. Loiro, pior do que todos esperavam. Para recapitular rapidamente, só para lembrar quem é quem, Sr. Branco e Sr. Rosa estão em pânico. Sr. Laranja está sangrando no chão. Todo mundo está apontando o dedo, gritando sobre armações e dedo duros. Mas Sr. Loiro, ele está tomando um refrigerante como se fosse só mais uma terça-feira. Ele está relaxado, está calmo. Enquanto o Sr. Branco se exalta, vemos que o Sr. Loiro atirou após o alarme soar e afirma diretamente que eles mereciam o que ocorreu. Esse grau de indiferença, onde um mais um resulta em um tiro, faz o público notar que as armas de dedo no café da manhã não eram só piada. Enquanto o Sr. Branco se emociona, o Sr. Loiro mantém distância, aceitando o que vier. Após o Sr. Rosa acalmá-los, o Sr. Loiro faz uma declaração simples. Ele mantém um policial sequestrado, amarrado e amordaçado no porta-malas. É nesse ponto que tudo atinge o auge, levando à dança. É difícil exagerar o quanto essa cena mudou a conversa cultural sobre a violência no cinema, sobre como ela podia parecer e como podia ser sentida. Com o policial levado para o galpão e amarrado a uma cadeira, Sr. Loiro liga o rádio na Kay Billy's Super Sounds of the 70s, onde toca Steelers Wheels Stuck in the Middle with You. Ele sorri, se levanta e começa a dançar com a navalha que acabou de tirar da bota. Não é apenas sádico, é surreal, é brincalhão, é mais assustador do que raiva, é puro prazer. Esse é o gênio e o horror disso. Sr. Blonde foge do padrão dos psicopatas típicos de filmes. Não rosna, não espuma e não faz discursos dramáticos. Apenas dança como se ninguém visse. Sorrindo, cantarolando, se divertindo em uma dança improvisada baseada na dança maníaca vagamente descrita por Tarantino no roteiro. O público, assim como o policial, assiste impotente a tudo em tempo real. Afinal, como discutir com alguém que só está dançando com a maior alegria? O impacto desse momento não vem só da violência, mas da facilidade e naturalidade com que ocorre, como se já tivesse feito ou fosse repetir. Até a filmagem contribui para essa sensação. Tarantino, conhecido por isso, desvia a câmera instantes antes de a orelha ser cortada, um truque clássico que, de certo modo, intensifica a violência. Quando o Sr. Loiro retorna ao enquadramento, pergunta: "Foi tão bom pra você quanto pra mim?" Há claras conotações sexuais, pois, embora ninguém tenha dito isso sinceramente nos últimos 50 anos, seu papel no léxico cultural é inegável.
O aspecto sexual ligado à violência torna tudo ainda mais assustador. Senhor Loira fica diante do policial choramingando e faz piada, como uma criança com telefone de brinquedo, sem parecer segurar um órgão decepado. É puro cinema e pesadelo. Claro, nada disso funcionaria sem Michael Madsen. Existe um certo tipo de ator que entra em cena e instantaneamente muda o peso da cena. Madsen é um desses caras. Com fala arrastada, olhos semicerrados e postura tensa, ele não precisa falar muito. Na época de Cães de Aluguel, Madsen já estava cultivando uma reputação de ator durão com um certo ressentimento. Sua personalidade de motoqueiro, introspectivo e romântico, autodestrutivo, combinava com o Senhor Loira. Tarantino sabia disso, por isso, Madsen fica com a cena. Por isso ele ganha a música, pois Tarantino seleciona o ator pensando na mitologia, não só no personagem. E Madsen, um cara que poderia facilmente interpretar um policial, um cowboy ou um assassino, se tornou a personificação física da ameaça despreocupada do Senhor Loira. A fronteira entre ator e personagem se confundiu, e isso marcou. Vamos ser claros, Senhor Loiro não é totalmente original. Ele segue a tradição de arquétipos de assassinos psicopatas em filmes de crime. De Tommy DeVito, em Os Bons Companheiros, a Frank Booth, em Veludo Azul, o cinema sempre reservou espaço para o sádico imprevisível com quem não se discute. Mas Senhor Loiro é diferente porque ele é menos teatral. Ele não perde o controle, não exagera nas reações. Ele é refinado, econômico, quase minimalista. Ele é o que acontece quando você tira todo o excesso do assassino psicopata e deixa só o osso. Isso é o que o torna mais assustador, porque ele não precisa aumentar a intensidade. Ele já opera em seu estado natural. Se receber uma corda, pode enforcar alguém com calma, eficiência e até uma piada. Num mundo pós-Cães de Aluguel, esse arquétipo foi repetido muitas vezes. O psicopata carismático que sorri durante a tortura e o assassino de fala mansa que nunca se exalta. O lobo de terno impecável. Dá para ligar Senhor Loiro a personagens como Anton Chigurh, Lauren Malvo ou Hans Landa. Todos devem algo à atuação de Madsen e à disposição de Tarantino em focar no horror de um homem calmo com uma lâmina. Mas, como sabemos, Senhor Loiro não sobrevive. Quando ele é baleado pelo Senhor Laranja, é chocante não apenas porque ele morre, mas porque ele morre rápido, sem monólogo, sem confronto em câmera lenta, apenas bang, acabou. Mas é apropriado, pois quando ele morre, já envenenou tudo, transformou o depósito em zona de guerra e mudou o filme de suspense policial para terror psicológico. A presença dele permanece muito tempo após sua partida. Mais importante, sua morte confirma o que o filme já sugeria. A equipe nunca deveria tê-lo trazido. Loiro não é apenas um mau membro da equipe. Ele é uma má ideia. Ele é o vírus no sistema. As coisas deram errado não porque ele entregou para a polícia ou estragou a fuga, mas porque não se importa com o plano, as pessoas ou as consequências. Ele é o cara que piora tudo só por estar lá. E em um gênero onde as equipes de criminosos sempre têm aquele cara que estraga tudo para todo mundo, Senhor Loiro é o santo padroeiro. E não é coincidência que Tarantino não conseguiu largar Madsen depois de Cães de Aluguel. Ele originalmente escreveu Vincent Vega em Pulp Fiction como irmão de Vic Vega, esperando construir uma espécie de Vega-verso em torno dos dois personagens. Depois, ele trouxe Madsen de volta em Kill Bill como Bud, outro assassino de olhar vazio e movimentos lentos, como se esperasse o fim do mundo. Essa energia, quietude, peso e expressão indecifrável virou base dos vilões do Tarantino. Não são os mais barulhentos ou loucos, apenas os mais calmos. Personagens mais assustadores costumam ser os que não levantam a voz, sorriem enquanto destroem você e já estão quebrados, sem interesse em se reconstruir. Senhor Loiro é esse cara e, em muitos aspectos, ainda é a melhor versão desse personagem que Tarantino já criou. Décadas depois, muito tempo após os créditos, você se lembra de como ele dançou, sorriu e acendeu um cigarro como se nada tivesse acontecido. Você lembra da orelha, do sangue, mas, acima de tudo, você lembra da sensação de que, por mais durão que seja, sempre há alguém mais assustador na sala, e ele pode já estar te observando. Então, o que você acha? Que outros personagens te arrepiaram com um ato tão normal como dançar? Conte pra gente nos comentários abaixo. E, como sempre, obrigado por assistir.